segundo versículo fala que felizes são os pacificadores. E é interessante falar de paz, porque existem dois extremos de conclusões sobre paz relacionado com a igreja. Tem gente que acha o seguinte: olha, igreja não tem menor efeito, aquilo que a igreja diz e faz não tem menor efeito sobre a necessidade, sobre a pauta paz no mundo, porque a igreja não tem poder para produzir paz em lugar nenhum. Esse é um extremo. Tem um outro extremo que diz que a igreja, ela é obrigada, através de suas ações, a produzir paz em todos os ambientes indistintamente. E aí é outro extremo, porque a igreja, necessariamente pela mensagem dela, em alguns momentos, em alguns lugares, ela vai gerar conflito e não paz. Então o que Jesus está dizendo quando ele fala que são bem-aventurados os pacificadores? Bom, em primeiro lugar, só pode produzir paz, ou só pode lutar pela paz, quem está em paz. E então o que Jesus está ensinando para aqueles homens é que felizes são aqueles que encontraram a paz em Deus, e por isso eles são proclamadores dessa paz, eles são reprodutores dessa paz. O apóstolo Paulo diz que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então, em primeiro lugar, o cristão, ele é alguém feliz, bem-aventurado, por quê? Porque ele não está mais em guerra. O homem sem Deus, ele está em conflito. Timóteo diz: de onde procede guerras e contendas e lutas que existem entre vós? E ele mesmo responde: procedem do próprio coração. Porque o coração longe de Deus, ele só sabe fazer uma coisa: ele só sabe fazer guerra. Ele faz guerra contra Deus, ele faz guerra contra si mesmo e ele faz guerra contra as pessoas. Mas quando Cristo penetra o nosso coração, quando a mensagem do Evangelho transforma a nossa vida, ela produz paz. Nós desfrutamos de paz com Deus, e a paz com Deus coloca o nosso coração em paz, e a paz com Deus e a paz no nosso coração nos ajuda a viver em paz com os outros. Mas alguém podia dizer assim: mas Jesus também disse: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a guerra. Porque eu vim colocar filho contra pai e pai contra filho. E Jesus realmente disse isso. E quando Jesus disse isso, ele estava falando do quê? Ele estava falando que a mensagem que ele trouxe, ela é uma mensagem que produz conflito. Mas não porque é uma mensagem conflituosa. Ela produz conflito porque o homem, no seu estado de pecado, ele resiste à mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de paz. E então não é que Jesus veio produzir guerra entre as pessoas. Jesus veio mostrar a verdade e o caminho da paz. Mas o homem é tão mau que ele consegue pegar uma boa notícia e transformar num problema. E todos nós que já temos alguns anos de igreja sabemos que muitos jovens, muitos esposos ou muitas esposas, quando conhecem o Evangelho, elas são pacificadas no seu coração, elas desfrutam de paz com Deus, mas passam a viver uma guerra dentro de casa. Porque o pai não aceita o Evangelho, porque o marido ou a esposa não aceita. E nesse sentido, como ser um pacificador? Eu tenho que ser um pacificador, evitando ao máximo o conflito, mas jamais eu posso negociar a verdade do Evangelho. Se for possível fazer essas duas coisas, amém. Pedro inclusive ensina as esposas que elas devem ganhar os seus esposos em silêncio. E como é isso? Trabalhando, tendo uma vida transformada, uma vida mudada, para que o esposo olhe e perceba: alguma coisa aconteceu com a minha esposa. Desde que ela conheceu esse tal de Jesus, ela mudou, ela é uma nova criatura. Ela não fala porque eu não deixo ela falar, mas eu sei que ela é uma pessoa nova porque eu estou vendo. E então é aquela pregação silenciosa, é a pregação através da vida. E isso é ser um pacificador, é você fazer com que esta paz, que mudou o seu coração, ela possa transbordar para a vida das outras pessoas. E Jesus está dizendo: olha, bem-aventurados são essas pessoas que desfrutam de paz, não só porque elas têm paz com Deus, mas porque a paz delas com Deus transformou o coração delas, transformou os relacionamentos delas, e em pouco tempo as pessoas vão começar a olhar para elas e vão dizer: estes são filhos de Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. E isso é aqui, isso não é eternidade não. Na eternidade também, mas isso começa aqui. Porque quando o mundo olha pessoas transformadas por Cristo Jesus, o mundo não consegue deixar de dizer: esses são filhos de Deus. Porque a vida é diferente. Eles podem até querer não dizer e até matar, como mataram muitos cristãos. Mas se você perguntar por que eles estão matando cristãos, eles vão ter que dizer: nós estamos matando porque eles dizem que são filhos de Deus. Eles estão matando porque eles se acham os verdadeiros filhos de Deus. É por isso que nós matamos. Mas o mundo vai ter que admitir que somos filhos de Deus quando esta paz que nós recebemos de Deus transbordar em nosso coração e abundar e superabundar de tal maneira que a gente compartilhe isso com os outros. É por isso também que quando proclamamos o Evangelho, mas vivemos uma vida conflituosa, as pessoas vão dizer: mas que evangelho é esse? Eu estou vendo você no meio de um monte de conflitos, cheio de problemas, uma vida amargurada, com raiva de si mesmo, com raiva da sua família, com raiva de todos. E então, quando falta a paz no coração de uma pessoa, nem que ela seja o maior de todos os evangelistas, ela não vai prestar um serviço ao Evangelho, mas sim um desserviço. E então como é que a gente resume isto, desta bem-aventurança sobre os pacificadores? A gente pode dizer o seguinte: pessoas felizes de verdade, aos olhos de Jesus, são aquelas que estão em paz com Deus. Esta paz que foi comprada por Cristo Jesus, elas desfrutam desta paz, e por isso estão em paz consigo mesmas, e elas também transmitem essa paz aos outros. Isso é verdadeira felicidade. É a felicidade de saber que o lugar onde você chega não é um lugar onde ficará, onde as pessoas ficarão piores depois que você chegou. Muito pelo contrário. É a alegria, é a felicidade de saber que quando você chega num lugar, junto com você chega também a paz. Muitas ilhas e alguns continentes do nosso mundo foram abençoados e privilegiados no dia em que missionários, que foram mensageiros da paz, pisaram nesses continentes. Quando o primeiro missionário, trazendo a mensagem do Evangelho, pisou no nosso continente, nós todos fomos abençoados, porque ele nos trouxe a paz. Ele nos trouxe as boas novas de salvação e de paz. E você também pode ser um bem-aventurado, um feliz, um felizardo pacificador dentro da sua família, quando você levar a paz para lá, a paz produzida por Cristo Jesus. Dentro do seu local de trabalho, dentro da sua escola, aonde o Senhor te colocar. A minha pergunta final a vocês, a todos nós é: nós realmente queremos ser mais felizes? Eu quero ser mais feliz. Jesus aponta o caminho para nós. Quer ser mais feliz? Deseje de todo o seu coração conhecer a face de Deus. Seja sincero na sua adoração a Deus. E Jesus disse: você vai. Não há felicidade maior para uma criatura do que estar face a face com o seu Criador. Você quer ser feliz? Então seja um agente da paz. Não essa paz dos homens, mas a paz que vem do céu, produzida por Cristo Jesus, que brota do Evangelho. Talvez hoje você chegou aqui triste, e talvez você tenha chegado aqui em conflito. Mas nessa noite o Senhor Jesus diz: vinde a mim, você que está triste, você que está sobrecarregado, você que está em conflito. Porque eu quero te mostrar a minha face. Porque eu quero fazer de você um filho de Deus. Como é que Jesus faz isso? Jesus faz isso transformando o nosso coração, tirando o fardo, atentando para a nossa pobreza espiritual e nos enriquecendo com a presença dele. Este Cristo gracioso está aqui neste lugar. E hoje você é desafiado a crer em Cristo Jesus e experimentar o que é verdadeira felicidade. Do contrário, não crer nisso, mesmo que você seja membro de uma igreja há muitos anos, almejar qualquer outra coisa que não seja a presença do Senhor, é um caminho de grande infelicidade, mesmo para você que é religioso. Quando o seu maior desejo não é Cristo, quando o nosso maior desejo não é o Senhor, nós estamos dando passos largos
para a tristeza. Então hoje é um dia de eu ir para casa e eu refletir e orar diante do Senhor sobre o que realmente eu estou buscando e em qual caminho eu estou. Se eu estou no caminho da verdadeira felicidade, que é Cristo, ou se eu estou no caminho da verdadeira infelicidade, que é qualquer outra coisa que você tente colocar no lugar de Jesus. Talvez hoje você esteja se sentindo infeliz, e eu posso afirmar, com base na palavra de Deus, que o motivo da sua infelicidade é a ausência de Cristo no centro da sua vida. Vou repetir isso. Talvez hoje você esteja aqui se sentindo muito infeliz, e eu vou afirmar uma coisa para você: o motivo da sua infelicidade é exatamente ter tirado Cristo do centro da sua vida e colocado qualquer outra coisa. É isso que faz os homens infelizes. Mas quando Cristo volta a ser o centro do meu desejo, do meu anseio, a felicidade também volta para o coração. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé e nós vamos orar, suplicando ao Senhor que nos ajude a viver como Cristo nos ensinou, viver realmente como bem-aventurados, felizes, puros de coração, que adoram a Deus em espírito e em verdade, e também demonstrando e anunciando esta paz que é própria de um coração que foi transformado por Cristo Jesus. Oremos.